Farley, qual que é a maior heresia pregada nos dias de hoje pra você? Caramba, mano, que pergunta. Nossa, Os você caras são sentiu aqui? criativos para fazer heresia, né? Mas eu acho que a coisa, o maior risco para a igreja hoje, cara, é justamente a hipergraça. Ela é a maior ameaça, Por vamos falar quê, assim. cara? Quando você olha, Esse pastor aqui é o pastor Farley. Não se engane, não é o Andrew Farley. Não é o que escreveu esse livro aqui. O Evangelho não é o Andrew Farley. Ok? Não é o nosso Farley da graça. Esse aqui é outro Farley. E ele já começa o vídeo dizendo, né, que a maior heresia da igreja atualmente é a hipergraça. O maior perigo da igreja hoje é a hipergraça. E aqui a gente percebe que primeiro ele não destaca o que é uma heresia, né? Eles nem começam a comentar o que é uma heresia. E aí eles já veem a hipergraça como uma heresia. A heresia, no termo ortodoxo, é todo aquele ensinamento que deturpa bases do evangelho. E a hipergraça, bases assim fundamentais, né? A trindade, a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a obra da cruz, a justificação, a santificação, a existência do inferno e do céu, a inerrância e a inspiração das escrituras. Esses são bases fundamentais que foram construídos, né, por credos durante a história da igreja, credos falíveis, com certeza, mas que instituíram essas bases. E a heresia é toda a negação dessas bases. Então um camarada que defende que Jesus ele não era Deus, ele está cometendo uma heresia, ou que ele defende que a obra da cruz não foi efetiva para salvar o homem, que recai numa categoria de legalismo, é uma heresia. Então tudo aquilo que se opõe, né, de acordo com a ortodoxia da igreja, não vou dar nem a minha definição aqui bíblica que eu vejo de heresia, vou dar a definição ortodoxa da igreja como maioria. É toda a negação de um princípio basilar do evangelho. A hipergraça não nega nenhum dos princípios basilares, de acordo com a ortodoxia da igreja. Nenhum. A hipergraça não nega a inerrância das escrituras, a inspiração das escrituras, não nega a essência do inferno, não nega a essência do julgamento, não nega a justificação, não nega a santificação, não nega a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, não nega nenhum princípio basilar do evangelho. Nós negamos princípios secundários. Princípios que a igreja acha que são verdadeiros, mas que não são. Nós temos discordâncias em questões secundárias, não questões primárias, não questões essenciais do evangelho. Ok? Só que nunca é explicado o que é realmente uma heresia. Heresia para essa turma aqui é qualquer ensinamento que discorde deles, que pense diferente deles. Para eles, qualquer coisa assim é heresia. cara, na minha humilde opinião, não tem nada que prepare melhor a igreja para a apostasia do que a hipergraça. Sabe por quê? Porque a condição, cara, para o cara mudar de vida é o arrependimento. E já não se fala mais. Cara, por quê? Porque o que é uma conversão? A gente usa essa expressão conversão. Cara, conversão é assim, eu estou indo para uma rota, para um destino, para um alvo, e aí, de repente, algo é tão chocante para mim que eu dou uma volta de 180 graus. E eu faço o caminho totalmente contrário. Né? Então, Primeiro ponto é que ele comenta sobre avivamento, né? E a palavra avivamento, ela tem o significado de trazer vida. A igreja não precisa de um avivamento, a igreja já tem vida com Cristo. A igreja precisa de um despertar, de um conhecimento, de uma renovação de mente a respeito da realidade da obra da cruz. E ao contrário do Farley, que pensa que atualmente a igreja vive numa apostasia, né? Eu acho que já para uma visão pré-tribulacionista das coisas, a hipergraça, na verdade, com a proclamação do evangelho, traz, na verdade, mais informação, traz novamente à mesa princípios e ensinamentos que foram esquecidos na reforma e no começo da história da igreja. Nós não estamos vivendo num período de... a hipergraça não traz para a igreja, né, um período de apostasia da fé. Na verdade, é um momento onde a hipergraça coloca Cristo de novo ao centro da mensagem. Que Cristo é o centro. A apostasia é tudo aquilo que rejeita Cristo, tudo aquilo que se volta contra Cristo. E a hipergraça centraliza nossos olhos em Cristo, né? E o segundo ponto aqui sobre arrependimento. Essa ideia de que os pregadores da hipergraça são contra arrependimento é uma das mais absurdas e uma das mais fantasiosas, né? Criadas justamente porque essas pessoas não entendem o verdadeiro conceito do arrependimento. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre arrependimento, né? O arrependimento é simplesmente uma mudança de mente. Só que essas pessoas, esses irmãos, porque são irmãos, né, mas que vivem infelizmente em uma vida de ignorância, uma vida sem conhecimento do evangelho da graça,
Eles interpretam o arrependimento como uma mudança de comportamento. E aqui ele já interpretou ali a conversão como se você mudasse a rota. Mas a conversão bíblica do evangelho é quando você não está olhando para Cristo e agora você vira, né, você faz um giro e volta-se a olhar para Cristo. Você volta a estar centrado em Cristo. Em Hebreus 12, o autor de Hebreus diz que nós temos que fixar nossos olhos em Cristo. Então, Cristo faz, né, Cristo é o objeto pelo qual nós fazemos esse giro e olhamos para ele fixamente. E o arrependimento é essa mudança de mente. Antes eu pensava que eu não era um pecador, que eu não era falho, que eu não era miserável, sem Cristo, né? E agora eu tenho uma mudança de mente e eu percebo quanto eu sou falho, eu percebo quanto eu preciso de um Salvador e eu deposito a minha fé em Jesus. Esse é o arrependimento. Se nós definirmos arrependimento como mudança de comportamento, mudança de ações, e nós afirmarmos que nós precisamos mudar nossos comportamentos para a salvação, isso é obviamente, claramente, salvação por obras. E isso sim é uma negação do princípio basilar da reforma protestante, que é a justificação somente pela fé. E aí sim nós estamos caindo numa heresia. Então não é a hipergraça que está próximo de cair numa heresia ou que está defendendo heresia. Na verdade, os críticos se defendem que o arrependimento, se eles defendem que o arrependimento é mudança de comportamento, eles estão próximos de uma heresia. Então, e para que uma conversão aconteça, precisa ter um choque, uma transformação, um arrependimento. A hipergraça leva o cara a viver uma vida desgraçada, mergulhado no pecado e que ele acha que está certo. O cara... Olha, eu poderia citar os dados, né, as referências que ele tem disso, mas não vai citar em nenhum momento do vídeo, ele vai citar uma referência. Eu vou citar aqui, ó, um texto da hipergraça, algum vídeo, algum livro assim, ele vai citar depois do Brennan Manning, né, mas ele poderia citar ali uma frase do Brennan que mostra ali que nós damos possibilidade para a pessoa pecar, que ela pode fazer o que ela quiser. Ao contrário, do nosso lado a gente poderia citar, assim, um esmagador número de pessoas que foram transformadas. Até críticos da graça reconhecem isso, que foram transformadas. Mas eles nunca citam base, eles nunca dão provas, né, dessas afirmações. Porque quando eu afirmo que uma mensagem dá liberdade para o pecado, né, além do texto bíblico em si, eu tenho que apontar evidências práticas disso. E esses caras nunca apontam evidências práticas. Eles nunca citam, eles nunca não dão base e respaldo para isso, né? Agora, se você for numa igreja, uma igreja que prega a mensagem do Evangelho da Graça, a hipergraça, você vai perceber que a história é outra. Que não tem liberdade, não tem libertinagem, não tem essa conversinha, que não acontece isso que o Fire está falando. Qual é a salvação e a solução para esse cara? Então o cara tá com a vida toda arrebentada, traindo a esposa, todo zoado. Você fala, cara, você precisa se arrepender, consertar a sua vida. Não, cara, Deus me ama. Já ouvi isso. Não, cara, não preciso pedir perdão para minha esposa, cara. Pedir perdão para Deus. Primeiro que os perdões da hipergraça nunca vão dizer para você pedir perdão para Deus se você cometer esse pecado aqui que o Farley falou. Eles vão dizer que você já foi perdoado em Cristo e que esse pecado que você está cometendo é contra a sua identidade e que traz sim consequências para a sua vida. Né? Os perdões da hipergraça já falaram diversas vezes que o pecado traz consequências para a nossa vida. Se eu pegar o meu carro e sair, não tenho carro, né? Mas se eu pegar um carro e sair a 100 km por hora numa faixa, provavelmente, se eu tiver numa faixa que, a 80 km por hora, o limite, eu passar desse limite, tô arriscando a minha vida, eu posso sofrer um acidente, eu posso morrer, posso pôr em risco a vida da minha família. Tem consequências naturais do pecado, consequências práticas. Isso qualquer pregador da hipergraça vai afirmar, né? E nós não ensinamos, né, que a pessoa pode viver a vida que ela quiser e tá tudo certo. Na verdade, nós apontamos a identidade dela em Cristo e mostramos que esse comportamento está desalinhado com o que ela é em Cristo. E o Farley pode citar esse exemplo, eu posso dar o exemplo da minha juventude, com 13 anos, quando eu me converti, e eu estava numa igreja que era uma igreja religiosa, que pregava isso que o Farley quer que você acredite, que você tem que arrepender dos seus pecados, que você tem que se esforçar, que você tem que, né, mudar sua vida pelo seu esforço, pelas suas próprias obras. E era uma igreja onde havia... Não vou nem expor aqui os pecados, os escândalos dessa igreja. Uma igreja religiosa, uma igreja que vivia exigindo dos seus membros obediência e oração e jejum, porém escondia pecados, né? Camuflava pecados. Porque a religiosidade, ela é assim, ela exige, mas ela esconde ao mesmo tempo pecados, né? Já o Evangelho da Graça não, ele já diz, todos nós falhamos, erramos e estamos crescendo na nossa identidade, nosso entendimento, né, de quem nós somos, e estamos vivendo essa identidade a cada dia. Essa é a diferença do Evangelho da Graça para a religiosidade. E, cara, tá tudo certo, Deus me perdoa, porque Deus é amor, porque você é religioso, você
Faltou a palavra agora. É legalista. É legalista. Tem que saber, Fábio. Tem que saber qual que é a palavra. Esqueci. Conservador. Puxa, esqueci, cara, a palavra. Faltou. Então, é a pior condição, porque esse cara não se arrepende, cara. Sim. Né? Então, se esse cara não abre os olhos dele para falar, cara, tá tudo errado, eu preciso mudar a minha vida. Cara, não tem... E é o lugar que o diabo quer esse cara. O cara tá dentro. Com certeza as pessoas precisam ter essa contemplação de que estão caminhando por um caminho errado, ruim, e que está trazendo destruição para ela, né? Consequências naturais. Só que isso só acontece por meio da bondade de Deus. Romanos 2,4, Paulo vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Em todas as narrativas ali dos evangelhos, os 4 evangelhos, se você for ver o encontro de Jesus com pecadores, você vai perceber que toda vez que Jesus expressava a bondade, o amor, a graça de Deus, era esse momento, era este ato de bondade e graça que transformava os pecadores, que eles percebiam quanto eles eram pecadores e quanto precisavam mudar, né, quanto precisavam de Jesus. Nunca, nenhuma vez nos evangelhos, houve verdadeira transformação quando a lei foi exposta ou quando o pecado foi exposto ali como condenação e culpa. Sempre houve mudança quando a graça foi exposta, quando a bondade foi manifestada, né? Quando o amor de Deus foi derramado sobre os pecadores. Sempre houve mudança, porque o amor de Deus, a bondade de Deus é suficiente. Da igreja, cumprindo alguns protocolos, com a vida totalmente ferrada, achando que está em Deus, cara, não precisa fazer isso, não, é só deixar esse cara seguir o destino dele. Exato. E eu vejo assim a igreja mergulhando nisso. Eu lembro que, cara, eu imagino que isso tenha sido em 2006, mais ou menos. Eu fui numa livraria evangélica e eu lembro que era um amigo meu era gerente. Eu falei assim, cara, me diz o que mais vende aqui hoje. Ele falou, cara, nesse momento tá fácil. O livro que eu mais vendo é esse aqui. E ele pegou o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning. E eu lembro que eu falei, vou levar esse livro, quero ler. E, cara, eu vou te dizer, o Brennan Manning escreve muito bem. Eu chorei lendo o livro do cara. Sim. Mas quando eu terminei, eu falei, cara, isso aqui é perigoso. Porque é só o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus te ama, você tem que confiar no amor de Deus, porque é o amor de Deus. Eu falei, o cara não mostra nenhuma vez o outro lado da moeda, cara. Sobre eu amar a Deus, sobre eu me comprometer com Ele. E eu lembro que eu voltei para a livraria. O Brennan Manning, né, é um dos maiores escritores da graça. E tem uma visão fenomenal sobre o amor de Deus. E já vi diversas pessoas fazendo críticas a ele nesse quesito. Essa questão de que o Brennan foca exageradamente no amor de Deus. E ele não equilibra. Não equilibra com a outra parte, que nós temos que amar a Deus, né? Nós temos que reverenciar a Deus, temos que responder a Deus em amor. Nós temos que fazer nossa parte, né? E aí, de acordo com o Farley aqui, esse ensino do Brennan é um veneno. Ele é perigoso, porque não tem o outro lado da moeda. Que é a nossa resposta de amor a Deus, né? Nossa parte, nosso lado da resposta, nosso lado da moeda. O problema disso, é que o Farley, ele faz aquilo que muitos críticos da graça fazem, que é criar uma dicotomia entre o conhecimento do amor de Deus e o nosso amor a Deus em resposta. Ou a nossa entrega, a obediência a Deus em resposta. Então existe uma dicotomia. Por um lado, existe o conhecimento do amor de Deus, né? O conhecimento sobre esse amor, que não é o que o Farley pensa uma base inicial e do evangelho, como se fosse ali algo da IBD, né? Algo bem inicial do evangelho. Não é isso. O amor de Deus é a base, né, fundamental que nós devemos crescer e nos manter. Só que pro Farley existe esse conhecimento do amor de Deus, tá certo. O amor de Deus tá correto, tá certinho, o amor de Deus, ele nos ama dessa forma. Porém, tem outra parte. Ele faz essa dicotomia, ele separa o amor de Deus do nosso amor e da nossa resposta ao amor de Deus e obediência. Só que, quando a gente vai para o livro do Brennan, e a gente vai comparar com os escritos do apóstolo, né, chamado de apóstolo do amor, que é o apóstolo João, que mais escreveu sobre o amor de Deus, a gente percebe que a história é outra. O apóstolo João não separa o amor de Deus, o conhecimento do amor de Deus e o nosso amor do outro lado, ou a devoção. Eu vou citar aqui alguns textos. 1 João 4, versículo de número 8. Olha o que João diz. Eu vou citar aqui só uns versículos. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Olha que interessante. João, ele liga, ao invés do Farley que faz essa dicotomia, ele liga, né, o amor de Deus, o conhecimento do amor de Deus e o nosso amor. João vai dizer, quem não ama não conhece a Deus. João não diz, quem não ama não está respondendo ao amor de Deus. Quem não ama não está amando a Deus, né? Quem não ama não está se esforçando tanto. Ele deveria se esforçar um pouco mais para amar. Não, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então conhecer e saber, conhecer o amor de Deus é automaticamente amar. Quem não ama não conhece a Deus. Então, para você amar, né, a conclusão lógica do texto é que você tem que conhecer o amor de Deus. Quando você conhece o amor de Deus, você ama. Então, o que o Brennan faz, né? No seu livro, o Brennan foca inteiramente no amor de Deus por você. Ele fala do amor de Deus, ele destila o amor de Deus. E na medida que você vai ler, você vai desfrutando desse amor ágape, esse amor incondicional, você vai amar a Deus em resposta automaticamente. E você vai amar o seu próximo. Na verdade, o próprio fato do Brennan escrever o seu livro e falar ali de forma amorosa e bondosa para com pecadores e falhos, que é a mesma coisa que Jesus fez, o Brennan já está demonstrando o amor. Ele já está agindo com amor. Ele já está praticando boas obras. Sem ter essa visão religiosa do Farley, de focar nas boas obras como o foco, o objetivo, e não como o fruto, o produto de uma relação de amor que é anterior ao próprio fruto, né? Então, é o foco no amor de Deus. Ainda em João, no versículo 10, né, 1 João 4, versículo 10, João vai dizer o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, o foco do amor está inteiramente no amor de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Então o foco do amor não está em nós. Está inteiramente no amor de Deus. E aí o Brennan faz exatamente isso. Ele foca inteiramente no amor de Deus. Então o Brennan e o João estão lado a lado aqui. O Brennan está escrevendo exatamente o que o João escreve. Exatamente o que o João escreve. E aí o João vai dizer no versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha que João, ele estabelece o nosso amor ao próximo no amor de Deus. Ou seja, já que Deus nos amou de tal forma, agora nós podemos e devemos amar ao nosso irmão. Só que o meu amor ao meu irmão, ele flui do amor de Deus por mim. Na medida que eu conheço esse amor, que eu medito nesse amor, eu vou amar ao meu próximo. Ao invés da visão dicotômica aqui entre o amor de Deus, o conhecimento do amor de Deus e o meu amor de outro lado, como um segundo passo, João, ele fala do amor de Deus e do meu amor a Deus como algo holístico, unificado. É impossível eu amar a Deus sem eu saber que sou amado por Ele. É impossível eu saber que eu sou amado por Deus sem eu amar Ele em resposta. E João faz exatamente isso. Enquanto o Farley pede que você ame a Deus, que você responda a Deus em amor, o Brennan ele mostra como isso é possível. Ele mostra o processo pelo qual isso é possível. Conhecendo o amor de Deus. Não tem como você não amar a Deus depois de você saber o quanto é amado por Ele. É impossível. É impossível você não amar Deus em resposta depois de você mergulhar na grandeza, né, do oceano do amor de Deus por você. Esse é algo que o Farley, né, e outros vários críticos da hipergraça não entendem. Evangelho que eu mostrei pro meu amigo, falei, cara, essa mensagem aqui vai varrer a igreja nos próximos anos. Isso aqui é um veneno, cara. Isso aqui vai se espalhar de um jeito. Eu achei que... E tá varrendo, Farley. Tá varrendo toda a religiosidade, tá varrendo toda a culpa, tá varrendo toda a condenação, tá varrendo todo o senso de justiça própria, todo o senso religioso, tá varrendo tudo. Tá trazendo essa consciência de que nós necessitamos do amor de Deus, que o amor de Deus não é a etapa inicial da vida cristã, é a base pela qual nós vivemos, crescemos, nos movemos, né? Existimos, tudo existe, né? Tudo é fundamentado na vida cristã no amor de Deus. Você falou do Joseph Prince. É que o Joseph Prince veio depois, né, cara? Então Agora falaram do Prince. Ele foi o escândalo da graça? Não. É, o escândalo da graça. Ele é o... Não é escândalo da graça, é revolução da graça. Já sabe, aqui a gente já percebe que eles fizeram o trabalho de casa assim, perfeito. Já, antes de marcar o podcast, vamos pesquisar aqui quais os livros que o Prince escreveu. Vamos ver o que ele escreveu. Eles nem sabem o que o Prince escreveu, né? Não é nem escândalo da graça, é revolução da graça. Papa da hipergraça, né? Uhum.
Então, e cara, é um cara que escreve bem, que constrói bem, fala muitas verdades. Agora, esse que é o risco, né? O Prince é o papa da hipergraça. Ele está bem perto de ser um papa. De caras como o Caio Fábio, por exemplo, que é um cara que fala muitas verdades e no meio, cara, ele coloca o desvio doutrinário. Sim. Todo religioso, ele treme nas canelas diante do Caio Fábio. Caio Fábio, mesmo que não seja um pregador da hipergraça, né, um teólogo da hipergraça, ele tem muitas simpatias com o Evangelho da Graça, porque ele tem muitas ideias que se aproximam muito do que a gente defende. E todo religioso, ele treme diante do Caio Fábio, ele treme. Ele sabe do potencial, da potencialidade das palavras do Caio Fábio, do ensinamento dele, né, do quanto ele tem sabedoria e conhecimento. Aí eles temem. E o Fábio falou aqui que o Prince ele prega muitas verdades, mas tem algumas coisas ali, né, que é o desvio doutrinário. A gente poderia esperar que o Farley citasse algum ponto ali que o Prince tem o desvio doutrinário, mas ele não faz isso em nenhum momento do vídeo, né? Vou dar um spoiler pra você, não vou ficar falando do vídeo até o final aqui, né? Não vou olhar todo o vídeo, mas já vou dar um spoiler pra você, que ele não fala em nenhum momento qual que é esse desvio doutrinário, qual que é esse ponto, esses ensinos do Prince. Em nenhum momento ele cita. O cara engole tudo com farinha, né? Porque nós temos uns amigos aí que falam muita besteira, né, cara? E é tão ruim que você vê fácil. Não, conheci. Até você deixa eu fala, pesquisar. Cara, tá errado, mas eu não sei. Eu trombei um dia, assim, na conferência do corredor. Na verdade, nem amigo não era mesmo. Mas é tanta bobagem que fica fácil. Eu até brinco, né, cara? Não se fazem mais hereges como antigamente, né? Porque cara, os caras eram bons, cara. Não, era construído. Te dava até deixa eu pesquisar. Assim, cara, tá errado, mas eu não sei direito onde, né? Vou ter que gastar uns dias estudando aqui. Tá errado, mas eu não sei o que é. Agora tá Antigamente, né, não se fazia hereges, não se fazem hereges como antigamente, isso que eles falaram. E também não se fazem agora críticos de heresia como antigamente, porque eles tiveram que pesquisar aqui na hora qual livro que o Prince escreveu e acabaram dizendo que o livro do Prince é erraram no nome, né, e vai ser Revolução da Graça. Então, se os hereges não estão, né, se nós somos hereges, nós não estamos produzindo heresias ali bem sistematizadas, aqueles que fazem as respostas também não estão respondendo de forma sistematizada, também não estão estudando, né? Só que acontece que os críticos da hipergraça, eles acabam cometendo esse equívoco de pensar que a hipergraça é algo superficial, que é algo fácil de ser respondido, justamente porque eles não têm conhecimento, eles não pesquisam, eles não fazem. Eles admitiram aqui agora que não precisam pesquisar muito para falar sobre a hipergraça. Eles admitiram aqui descaradamente que não precisam estudar muito, não precisam pesquisar muito para responder a hipergraça. E como pessoas, como pastores e líderes conseguem falar uma coisa dessa, mesmo que o ensino seja superficial, que seja fácil de ser refutado, você tem que avaliar o que eles dizem, você tem que avaliar quem diz, você tem que avaliar como diz, o contexto que diz. Desconsiderar isso e afirmar que a hipergraça é simplista demais é porque eles são simplistas na pesquisa. Eles que são simplistas no estudo. Fazer estudo de Google, estudo de Wikipédia a respeito da hipergraça vai causar isso, né? Mas quando você vai para a fonte, quando você avalia os livros do Dr. Andrew Farley, né, o Evangelho Nu, quando você lê os livros do Prince, quando você lê os livros do Dr. Paul Willis, quando você vê uma pregação, começa a estudar, a ver os pontos ali, aí não tem mais essa desculpinha de que a hipergraça é algo simplista, que é algo superficial. Eles vão começar a perceber que não é da forma como eles pensam, né? Mas justamente porque não tem pesquisa, não tem estudo. muito fácil. Mas cara, isso a igreja abraça isso muito fácil, né? E Muito pelo contrário, Farley. A gente não abraça isso muito fácil. A hipergraça, no momento, é o ensino mais criticado, mais contestado da internet, mais atacado. A igreja não está abraçando isso com tanta facilidade como você está dizendo. Não abraça com facilidade. A igreja, na verdade, ela expulsa com facilidade. Ela rejeita automaticamente qualquer mensagem que exagera um pouquinho o termo graça. Ela já expulsa, já rejeita automaticamente, sem ponderar, sem avaliar, sem estudar, sem saber. E isso é vergonhoso. Mas para finalizar, eu vou citar aqui ninguém mais e ninguém menos que o maior crítico da hipergraça, aquele que deu origem ao termo, o Dr. Michael Brough. Esse que é um especialista em questões judaicas, né? Ele é um teólogo reconhecido, um teólogo pentecostal carismático. E olha o que ele vai dizer a respeito da hipergraça.
Ele escreveu um livro sobre a hipergraça, ali em 2014, teve uma resposta, né? Duas respostas, do Dr. Paul Willis, Dr. Silva, algo que eu acho que vocês nem sabem disso, né? Como vocês não pesquisam. Então, olha o que o Dr. Michael Brough fala. Isso que eu vou citar aqui, eu vou deixar aqui embaixo nas referências, com referências bibliográficas, né? Olha o que ele vai dizer. Quando escrevi a hipergraça, né, enfatizei que aqueles de quem estou discordando neste livro são irmãos e irmãs do Senhor. Pelo menos até onde sei, e com raras exceções, encontro muito em seus escritos e mensagens que emocionam minha alma e me abençoam profundamente. Essa é uma crítica de alguém que ponderou mais, que foi atrás, que estudou, que avaliou do livro do Dr. Michael Brough. Ele cita diversas referências biográficas dos pregadores da hipergraça, e ele acerta vários pontos no que ele fala. Existem alguns pontos que ele erra, mas ele estudou, foi a fundo. É o crítico mais ponderado e mais justo em sua crítica, né? E vocês deveriam ouvir ele, pelo menos, né? Depois de um certo tempo, o Dr. Brough ele se encontrou com o Joseph Prince, com o Papa da hipergraça, e eles conversaram bastante. Né, até o Brough pensou que ia ser mal recebido pelo Prince, que o Prince não ia querer dialogar com ele, que o Prince não ia querer conversar com ele, e não aconteceu isso. O Brough fala que o Prince recebeu ele de forma amorosa, de forma amigável, que os dois conversaram e entraram em acordo em diversos pontos. O único ponto que eles entraram mais em discordância, né, foi na questão do perdão de pecados, porque o Brough defende que o perdão de pecados é somente passado e presente, que você tem que confessar os seus pecados continuamente para receber perdão. Já o Prince não, o Prince defende que os pecados passado, presente e futuro foram completamente perdoados em Cristo. Foi o único ponto de discordância. Os outros pontos, como a questão da santificação, da justificação, de você crescer na vida cristã, a questão do arrependimento, todos eles concordaram. Eles concordaram até que a pessoa que vive na prática do pecado é porque não está na graça. Eles concordaram com isso. Olha o que o Brough diz sobre o Prince. O fato é que ele é um irmão. Ele ama o Senhor. Ele é um estudante sério da palavra. Ele se preocupa com os perdidos e realmente deseja enfrentar a graça falsificada. Observe cuidadosamente que escolhi o termo hipergraça ao escrever meu livro em vez de graça falsificada, já que nunca acreditei que Joseph Prince, ou a maioria dos líderes que critiquei em meu livro, ensinavam uma graça falsa. Também escolhi o termo porque alguns daqueles que identifiquei como pregadores da hipergraça abraçaram o termo dizendo sim, a graça de Deus é hiper. Isso, né, foi dito por ninguém mais e ninguém menos que o Dr. Michael Brough. E para finalizar, né, uma última citação do Michael Brough, porque muitos pensam que a mensagem da graça dá liberdade para pecar e que tem testemunhos de pessoas vivendo em práticas de pecado. E depois à frente, o Farley vai dizer, né, que você vai dar fruto de acordo com a sua mensagem. Perfeito. Agora é só a gente pegar os livros do Prince e ver os testemunhos das pessoas e ver quanto elas são transformadas, o quanto elas foram libertas de vício, né? De vícios de álcool, de droga, de variados vícios, as pessoas que foram libertas de anos de escravidão. É só você avaliar, Fábio. É só você avaliar. O Dr. Brough, mesmo discordando da hipergraça, olha o que ele vai dizer. Sem dúvida, muitos crentes foram transformados ao ouvir Joseph Prince e outros ensinarem sobre a graça. E é porque muito do que eles estão dizendo é bíblico. Então, até o Brough admitiu que a mensagem da hipergraça tem gerado transformação em muitas pessoas. Então, esse vídeo aqui, infelizmente, ele é uma vergonha, né? Uma falta de conhecimento e desinformação que se repete, e por isso está aqui na nossa lista de super críticos da hipergraça.